Nós até hoje nós não temos batido o martelo sobre qual é a malha do metrô, né? Que é o transporte de massa junto com o trem, né? É uma malha, ele só funciona como uma malha, na qual os pontos de cruzamento da malha são as estações onde a gente muda de uma linha para outra. Se o metrô, e nós temos um déficit de 2/3 da necessidade do metrô, teríamos que ter 200 quilômetros, né? E nós temos 60, né? Então, e nós não conseguimos bater o martelo sobre qual é a malha definitiva. E se existe agora um ponto de gerador de tráfego importante, como um estádio, naquela parte norte da operação de Itaquera, né? E eu quero chamar a atenção para o fato que é muito grande essa área, quer dizer, do estádio de Itaquera até São Mateus, é tudo operação urbana já com pêssego, mas você leva muito tempo a percorrê-lo, são muitos quilômetros, né? É mais perto ir até Guarulhos do que ir do estádio até São Mateus, né? Então, novamente, estamos na iminência de fazer um venedo, um monotrilho para cá e para lá, né? Novamente não temos um planejamento do transporte público. Então isso não é legado, isto é um contra-legado. É delegado. É contra por isso. Então a gente tem que ver isso de uma forma mais pousada. É claro que o estádio lá, o surgimento de hotéis, né? Isso que são feitos pelo mercado, pela iniciativa privada, isto vai surgir porque São Paulo, além do que São Paulo já tem 40 mil quartos de hotel. Já tem o suficiente até ter o dobro do Rio de Janeiro. E tem uma outra característica, esses hotéis estão todos espalhados pelos bairros, porque eles são o resultado de um produto imobiliário chamado flat service. E agora os hotel, né? E esse é um produto que pegou em São Paulo e resultou em 40 mil quartos de hotel, né? O Rio de Janeiro lá não pegou e tem metade apenas. Por favor. Eu queria só discordar um pouquinho do Jorge, que não está havendo planejamento de conjunto para a metrópole em termos de transporte. Existe o PITUP, né? O Plano Integrado de Transportes Urbanos, feito pela Secretaria de Transportes Metropolitanos do Governo do Estado. Esse plano vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Eu tenho observações críticas a fazer para que ele melhore, mas ele não deixa de ter sido feito e ter sido seguido com atraso. Quer dizer, não podemos reclamar da falta de recursos para que possa esse planejamento ser posto em prática, implementado como reclama a Botura. Defendo a pedágio urbano como sendo um instrumento de aumento, de dobrar a capacidade de investimento no transporte público, e acho que é uma solução imediata para São Paulo. Quanto mais esperarmos, pior para a cidade. Mas queria lembrar então que nesse momento a Secretaria de Transportes Metropolitano, em conjunto com a Prefeitura, está iniciando a elaboração do Plano Municipal de Transporte. Tem o Plano Metropolitano, mas o município não tem o seu plano articulado com o metropolitano. Então essa articulação está começando a ser, e está iniciada, vamos dizer assim, daqui a algumas semanas, por um contrato que está sendo firmado com consultoras, e aí vai ter uma mudança muito importante, eu diria, no planejamento da cidade, que vai se definir o uso do solo desejável e, a partir dele, o sistema de transporte que decorra. Claro que vai haver uma interação entre uma coisa e outra, mas tudo isso visando calcular a capacidade do suporte. Quer dizer, nós não podemos mais viver com uma lei de zoneamento que não tem cálculo de capacidade de suporte do que está se distribuindo na cidade. Aquilo que você comentou, Marcos, nós vivemos um caos, né? Realmente não tem, o número de automóveis que se joga no tráfego não tem nenhuma relação com a capacidade viária, pelo contrário, nós estamos vivendo um estrangulamento crescente. Quer dizer, nós não podemos esperar que a Copa vai resolver isso, mas esperamos que a Copa ajude, pelo menos na região leste, se for lá o estádio da inauguração do jogo inaugural, que consiga pelo menos melhorar um pouco para aquela região, mas sempre no sentido de ter visão de conjunto. Nós não podemos deixar de reforçar os órgãos que procuram fazer esse planejamento de conjunto. Eu acho que é um órgão sério. A Companhia do Metrô tem sido líder até nesse planejamento. Se pode reclamar que a malha é insuficiente, eu também concordo com o Jorge. Planejamento de obra, né? Sim, tem que ter planejamento de solução urbana. Então, eles conseguiram amealhar uma equipe técnica que, ao longo do tempo, conseguiu
criar um núcleo duro, vamos chamar assim, de planejadores, que a gente tem que reconhecer que é o que garantiu algum planejamento ao longo do tempo. Eu acho que mais falha são os políticos. Os políticos que ficam aqui inventando obra. Não inventam uma obra aqui, inventam uma obra lá. Vai dar tempo de fazer tudo aquilo que a gente percebe que precisa, e aí fora, deixando de lado as paixões, porque eu sou santista, então estou isenta, será que não era mais fácil reformar o Morumbi e resolver a questão? Porque nós estamos correndo contra o tempo, tem pouco tempo. Aproveitando o gancho dela, existe uma discussão aqui acalorada aqui no nosso chat entre aqueles que estão achando que Itaquera seja uma boa opção e uma corrente aqui liderada principalmente pelo Mira Barreto, que diz o seguinte, que com tantos estádios em São Paulo, por que construir um novo estádio? Então, até então estávamos naquela discussão. Morumbi, que fez vários projetos para a Copa que foram reprovados pela FIFA, Pacaembu, a arena até do Palestra, lá do Palestra Itália, aí apareceu Piritubão e agora Itaquera. Na visão de vocês, como arquitetos, urbanistas, especialistas no assunto, se dependesse de vocês escolher, o que vocês fariam? Cada um gostaria que respondesse rapidamente. Resumindo a pergunta de vários internautas, qual seria a melhor proposta para Itaquera? Na realidade, para Itaquera ou para São Paulo? Primeiro para São Paulo. É diferente. A região macro-metropolitana, ou pelo menos metropolitana, nós temos muitas soluções por aí. A melhor solução do Corinthians, na minha visão, é a solução no Aricanduva, Guarulhos, que é mais centralizada, é na Zona Leste, é a melhor solução. Não sei como é que é o problema fundiário lá. Se nós temos agora que analisar a Copa, aí é diferente. Analisar a Copa e tem que ser em São Paulo, se tem que ser em São Paulo e tem que ser a Copa, eu entendo que está mais fácil a gente continuar a investir no Morumbi. Agora, eu entendo que São Paulo cabe mais um estádio, além do Morumbi reformado. O Corinthians precisa de um estádio. Então, quer dizer, não concordo muito que use o Pacaembu. Acho que a arena do Palmeiras é um elefante num pires, ou seja, sobra muito. Ela não tem condição, apesar de ter uma posição razoavelmente boa em nível de transporte, ela ali o impacto na cidade é muito grande. Agora, eu defendo uma tese antiga que foi superada, e poucos de vocês talvez saibam, que é construir um estádio, uma arena, até tendo estádio, numa região da cidade que está precisando de ser ressurgir, reciclada, que é uma área que tem 1 milhão a 1,5 milhão de metros quadrados, que é Avenida Pacaembu, Avenida São João, Duque de Caxias e Rio Branco, chegando até a ferrovia. Esta região, aí sim nós teríamos uma remodelação do centro da cidade, uma série de atividades, está muito mais fácil. É a região de São Paulo que mais tem transporte, ela é um transporte polar, ela vem de todos os pontos da cidade, distribuiria os torcedores em inúmeras estações, então ele não chegaria concentrado. Eu tenho um medo muito grande da concentração de pessoas em momentos concentrados. Posso fazer uma observação em relação a esse ponto? Porque eu fico acompanhando também esses anúncios, né, dos locais de construção desse estádio, aproveitamento de estádio existente, construção de novo. Isso, para mim, é preocupante porque gera um movimento especulativo. Isso demonstra, indica uma coisa muito grave, eu acho, aqui na cidade de São Paulo, que é uma falha, porque um processo como esse, diante de todas essas questões que a gente está levantando, que não se restringe só à construção de um estádio, envolve as questões da cidade, isso deveria estar sendo coordenado com muita força e muita clareza pelo poder público, a partir de um plano, a partir de um instrumento de planejamento e gestão territorial. Isso, eu acho que está bastante falho e está gerando esse processo especulativo e, para mim,
tem a ver com essa fragilidade que o poder público está demonstrando diante desse processo. Eu acho perfeito o que o professor Nakano acabou de colocar. Eu queria até levantar uma questão que é o seguinte, quer dizer, que imagem, que fotografia São Paulo e as cidades brasileiras vão mostrar ao mundo durante a Copa do Mundo? Eu, como paulistano, eu como brasileiro, eu me envergonho da minha cidade. Parece uma cidade que não tem governo, não tem autoridade, e qualquer pessoa pode ocupar o espaço público com lixo, com o seu negócio. Enfim, a sensação que se tem no cidadão é de que não existe governo. Portanto, falta talvez essa autoridade do poder público para organizar uma dinâmica que a cidade tem em si. Eu queria que vocês comentassem isso. Me parece que talvez seja uma coisa, talvez a gente tenha na Copa do Mundo, ou agora, nesse momento que o país vive um momento econômico bom, a possibilidade de retomar um pouco de dignidade para o espaço público, o espaço urbano das cidades. Vamos começar pela Nádia. O que a gente está vendo é que não existe racionalidade na tomada de decisões. O que a gente viu aqui é que o planejamento existe há muito tempo, e se a gente for pensar um pouco, já existe o Morumbi, nós temos 2 anos e 3 anos e meio para resolver a coisa, era fazer uma reforma e já estava pronta a questão. Agora, o que nós estamos puxando em cima de uma oportunidade é, como não houve o planejamento, já que desde 78 esse estádio já está previsto, a gente está pulando em cima dessa oportunidade para melhorar um pouco a cidade. Então, o que fica de síntese aqui do nosso debate é que Itaquera será bom para a cidade, porque vai puxar uma série de investimentos que já deveriam ter sido feitos anteriormente. Agora, isso não é uma racionalidade de tomada de decisão a respeito de onde será a abertura da Copa e quanto vai custar. Porque não adianta dizer que é uma construtora que vai bancar, porque a gente sabe muito bem que nós é que vamos financiar isso. Então, já que nós vamos financiar, que seja o melhor para a cidade. Eu queria pedir a todos os convidados que se manifestassem agora um minutinho, porque nosso tempo está se esgotando. Então vamos ao Tomás Assunção. Gostaria que abordasse essa questão, se possível, um pouco. Ok. Bom, em primeiro lugar, para mim foi uma alegria muito grande participar com todos vocês desse debate e ver uma convergência extremamente benéfica do pensamento para a cidade de São Paulo. Nós atravessamos um momento maravilhoso como país, nós estamos no radar do mundo, estamos atraindo investimentos para cá de toda ordem, de toda magnitude, e sem dúvida São Paulo é a capital, é o coração desse país, é o coração econômico do país. Então, a oportunidade que se nos apresenta de tratarmos essa questão com uma visão mais ampla do que simplesmente construir um estádio ou abrir a Copa do Mundo, para mim me traz muita alegria, porque é o que a gente tem feito, né? Olhando para todas as cidades do Brasil que foram cidades sedes. E além das cidades sedes, 150 quilômetros ao redor das cidades sedes, para ver a preocupação do impacto que a Copa traz do ponto de vista de desenvolvimento de cadeias produtivas, de oportunidades de negócio, oportunidades de investimento e assim por diante. Eu fico muito feliz com essa nossa colocação aqui e passaria a roda aqui pela minha direita, pela Nádia e assim por diante. A Nádia já se manifestou, eu pediria ao Cazu que falasse. Eu queria chamar a atenção para esse ponto que a gente discutiu bastante, que é a realização de um projeto grande, né, no espaço urbano das cidades, porque a gente tem poucos exemplos de grandes projetos urbanos bons, democráticos, includentes, que qualificam o espaço público, que distribua responsabilidades entre público e privado, né, que, enfim, melhore em diversas escalas todas as características da cidade. Temos o Vale do Anhangabaú, que o Jorge trabalhou, que é um exemplo